agora tá transmitindo a câmera. Espero não estar lagando tanto. Estou. Conseguiu? Tô verificando, tá travando ainda. Mas tá vendo que usar o computador, né? Tá mais fácil de usar. Não tava mexendo em nada. E nem a hora que eu digitava, eu não digitava o texto. Tá gripado, né? Então, vamos ficar aguardando a hora que chegar alguém. Vai deitar. Cala a boca. Quietinha. Será que eu vou levantar? Não sim, ele. Tá com o Bruno se molhando, não vou. Melhor coisa. Um par de metal, sabe? Coloca ali na cara. Não sei. Porque eu só sempre montar uma. Olha ali. Um cinto, tem vários cintos aí estragados, velho, né? De cortar e montar uma, rebitar. Isso lá. Faz um focinho aí. Bom, já tem alguém aqui, agora tem 2 pessoas. Então agora eu já posso começar. Desculpa, acho que vai estar lagando um pouquinho, mas bem menos que estava aquela hora, que agora não está reclamando aqui, estava reclamando demais que não estava tendo uma imagem boa, que estava travando a imagem. Garrafa pet, pai. Marlon, como que eu tiro o barulho disso? Olha isso. Aí, consegui. Eu tô com a mão machucada ainda, então tá pesando na mesa aqui que a gente improvisou pro computador e tá fazendo um barulho lascado no cooler. Bom, gente, eu separei uma listinha aqui das dúvidas que me passaram durante o transcorrer da semana e algumas coisas quando eu vi o vídeo, eu vi que estavam faltando falar que eu não falei no vídeo. Então, algumas coisas foram perguntas mesmo e algumas coisas eu esqueci de falar, que é considerado importante, não podia deixar passar para lá. A coisa mais importante que eu não comentei nada no vídeo, e uma pessoa no Facebook, no YouTube, questionou, foi sobre máscara. Eu não deveria usar máscara para ter feito aquele vídeo, já que eu estava sendo tão minuciosa com todo o resto. Gente, eu já fiz, se vocês verem no grupo, eu tenho umas fotos onde eu dei muitos treinamentos de armazenamento. Eu dei treinamento em várias estacas e em várias alas. Eu fui representante de uma regional, da Regional Leste, há mais ou menos uns 15 anos atrás. Então, eu visitava por ano mais ou menos umas 7, 8 alas. Às vezes tinha ano que eu fazia uma ala por mês. E eu enchia a carrocinha, a carretinha que meu marido tinha, e a gente levava um exemplo de cada coisa. Então, eu tinha que formar a mesa, tinha que arrumar tudo. E a da pasteurização eu fiz uma vez só. E deu muito trabalho fazer ela na ala. E uma das coisas que foi restrito na época, que nós não deixamos passar de 30 pessoas na sala, e na cozinha, que nós fizemos na cozinha da capela, da estaca. E eu tive um ajudante só. A live durou mais ou menos umas 4 horas, porque a gente teve que explicar e esperar o tempo da pressão acontecer. E a outra coisa foi... Deixa eu me lembrar. A máscara. Eu tive que dar o treinamento inteiro de máscara, porque eu estava dando num ambiente praticamente fechado. E... falar com a máscara para explicar alguma coisa é muito trabalhoso. Até tentei aqui para fazer o vídeo, mas não é viável. O vídeo já tinha boa qualidade, mas ficava pesado demais. Então, eu preferi, e eu fiquei muito incomodada com a máscara. Então, eu preferi eliminar a máscara nesse vídeo para facilitar para quem quem iria assistir o vídeo depois, tá? Mas se vocês têm esse recurso na casa de vocês e vocês querem agregar mais valores de higiene, sim, na hora que você está falando, se tiver pessoas trabalhando com você na cozinha,
ajudando a fazer a pasteurização, as duas pessoas devem usar máscara, tá? Porque a gente realmente emite saliva na hora que fala, e isso, dependendo da situação, contamina mesmo, tá bom? Então, mas eu evitei o máximo possível falar perto dos vidros na hora que eu tava, eu afastei mais o rosto e tal, para poder fazer a live como eu queria e poder falar à vontade, tá bom? Então, o uso da máscara era uma das dúvidas. A outra dúvida é que eu teve erros no vídeo. Eu falei, a Leilane tentou corrigir alguns escrevendo no vídeo, mas eu falei um tempo todo sobre a cor amarela da esponja. Eu não estava falando sobre ela, fica alaranjada ela fica praticamente enferrujada, na verdade, parece um ferrugem da água sanitária na esponja. Mas não quer dizer que a esponja tá contaminada, a água sanitária, ela limpa pra caramba a esponja. Eu citei que precisa de uma esponja nova para pasteurização, o ideal é fazer isso. E eu citei também que a esponja, ela dura, se for uma marca boa, ela dura 1 mês. Se for uma marca inferior, ela dura menos. Dá para usar a esponja no estado que estava, aquela inferior, aquela mais sujinha, que estava manchada de água sanitária. Dá para usar por mais 1 mês tranquilo. Só que ela já não limpa tanto. E se você não usa água sanitária em spray como eu faço, se contamina muito fácil a esponja. Só o sabão não ajuda a matar todos os germes e bactérias, tá? Então, fica a dica, tá? De trocar a esponja. E para pasteurização, a dica da técnica lá, usem uma esponja nova. Quanto ao feijão, eu citei numa parte da live, porque essa aqui vai ser a última live que eu vou fazer com vocês. Eu não tenho condições, eu fico muito nervosa quando o computador falha. E aí, como o computador é de esse aqui tá com meu filho. É meu, mas tá com meu filho, é um notebook. Só que ele tá quebrado a dobra, ele fica parado num lugar só. Então, eu meio que lanço a culpa na pessoa. E para evitar isso, então eu decidi que eu não vou fazer mais live, já que eu não tenho equipamento adequado para fazer live, tá? O feijão, eu expliquei na live do feijão, na live da pasteurização, que o feijão, as leguminosas, todo tipo de grão em geral, o feijão carioquinha, que é o branco, o preto e o rajado, eles, já tinha explicado em várias lives, eles têm excesso de ferro, e o ferro quebra a molécula da umidade, da água no feijão. Então, ele vai ficando duro com o passar dos meses, e é uma coisa muito rápida. Em 1 ano, o feijão está duro. Você tem que conseguir uma safra muito fresca para esse feijão não ficar duro. Então, deixa eu tirar esse aqui. Eu aconselho para vocês que o feijão carioquinha vocês façam pasteurizado, que nunca mais vocês vão perder. A pergunta foi, porque eu fiz o feijão e a feijoada. Espera aí, a feijoada ficou completamente cozida e pronta para pasteurizar. O feijão não, o feijão eu cozinhei na pressão por menos tempo. Então a pergunta que surgiu foi, por que o feijão eu preciso cozinhar por menos tempo e a feijoada eu deixo pronta? Por causa das carnes na feijoada, tá? A carne, ela tem que estar pronta, no ponto, para poder para você poder fazer a pasteurização. Então você vai fazer uma feijoada para sua família ou tira uma parte, ou o que sobrar você pasteuriza, tá? Dá para congelar? Dá, mas o congelado dura no máximo 6 meses no freezer. E outra coisa, você não usa o freezer só para armazenamento, você usa, a não ser que você tenha um freezer só para armazenamento, mas você usa o freezer também para congelar outras coisas do dia a dia, para o mês. Então não vai ter espaço suficiente. Então o ideal é fazer o que dá para fazer na pasteurização, fazer na pasteurização, tá? Essa é a ideia. Outra ideia que eu queria falar para vocês sobre a pasteurização é que quando a gente fala de armazenamento, os primeiros treinamentos que a gente dava, armazenando congelado. Mas é assim, com a experiência que eu tenho hoje, eu consigo, vamos supor que eu tenha um freezer minha geladeira acho que é de 90 litros. Eu tenho um freezer aí de 150 litros, um exemplo só para vocês entenderem. E eu tenho armazenado carne nesse freezer. Se tiver uma queda de energia,
eu consigo, as carnes que estão no meio, se o freezer todo tiver freezer na horizontal, se o freezer todo tiver abarrotado de armazenamento de carne, os que estão no meio vão demorar bastante tempo para descongelar. Vai descongelar os que estão perto da porta e nas laterais do freezer. E no fundo, esses vão descongelar mais rápido. Mas mesmo assim vão demorar muito tempo, porque tudo lá dentro está com gelo. Então, calculando, dependendo do volume de litros do freezer de vocês, calculando, eu consigo, a minha experiência, eu consigo, vamos supor que fique uma queda de energia por 12 horas. Eu consigo não perder nada desse freezer, porque eu consigo automaticamente, se eu tiver gás em casa, tiver as panelas, tiver a cozinha preparada para uma pasteurização, eu consigo agilizar todas as carnes e armazenar elas num dia, nessa quantidade de volume de litros do freezer. Vamos supor aí que tenha mais ou menos uns, vou calcular, chutando por baixo aí, uns 30 quilos de carne, de proteínas, não só um tipo de carne, não só carne vermelha, mas proteínas em geral. Então eu consigo armazenar essas carnes e não perco elas. Mas nem todo mundo tem essa experiência de anos para conseguir fazer tão rápido o armazenamento de carnes numa quantidade dessa, e vocês viram o trabalho que dá. Para armazenar sem gravar vídeo, eu gastei 4 dias, 6 horas em cada dia para gravar os vídeos. Mas para armazenar sem isso, leva 6 horas para armazenar um produto, vamos supor aí 5 quilos de feijão. 5 quilos de feijão dá 8 vezes 5, 40, mais ou menos 40 vidros de feijão. Então, se você tem um volume de carne, a carne depois que você prepara ela, por que eu digo que eu consigo armazenar a carne em um período de queda de energia por 12 horas? Até um período um pouquinho maior, vamos chutar aí um máximo de 24 horas de queda de energia. Pode acontecer até mais, gente, a gente nunca sabe o futuro. Mas vamos usar esse exemplo. Eu consigo armazenar porque a carne, você tem que preparar ela, você tem que fazer ela como se fosse usar para poder pasteurizar. Então eu vou ter que preparar todas as carnes que estão no freezer. E eu posso pôr na geladeira enquanto eu vou pasteurizando algumas. Entenderam a jogada? Por que dá tempo? Mas você tem que ter uma certa experiência para armazenar tantos quilos de carne de uma vez só. E quando você prepara, ela reduz um pouco o tamanho e o volume. Mas você tem que lembrar que você vai trabalhar com as carnes que estão na borda do freezer primeiro, porque elas já estão descongeladas. Tá? E conforme você vai tirando, vai dando espaço para entrar ar, calor e ir descongelando as que estão no meio. Então você tem que usar de muita sabedoria para poder salvar e não perder nada. Mas isso é só uma dica e um truque, gente. Eu não aconselho ninguém a armazenar tantas carnes num freezer se não tiver experiência suficiente para salvar se acontecer uma queda de energia por tanto tempo, tá? Isso eu falo no caso das carnes. No caso da feijoada, como ela tem carne, ela precisa estar preparada, que eu comentei antes, para poder pasteurizar, que foi a pergunta que ocorreu. O ovinho de codorna, eu falei na live de ovos que eu ia falar sobre a pasteurização do ovinho de codorna. Então, você pode usar a tabela da primeira carne no calibre de litros, que tá, eu já vi que a maioria das apostilas está escrito libras. Não é libras o tamanho da panela, é litros, tá? Isso eu expliquei na live. Não se preocupem com o calibre de pressão que vai ter o calibre de pressão que vai ter na panela de pressão. Se preocupem de quantos litros é a sua panela. E troquem a palavrinha libras ali na tabela da apostila por litros. Tem 10 litros, não é 10 libras. Tem 4 litros e meio. É 4 litros e meio, não é 4 libras e meia, tá? O calibre de cada panela é diferente e não tem nada a ver com esse número, tá? Eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Eu sempre olhei, via a tabela, olhava quanto tempo precisava ficar e eu só me preocupava com isso. Quando eu fui me preparar para fazer o estudo da panela de pressão para passar para vocês, é que eu vi que as apostilas estavam erradas, inclusive as minhas todas. A primeira apostila que eu peguei no meu treinamento também está errada. Então eu vi que eu não me preocupei com esse detalhe, tá? Mas hoje eu percebi que ele é importante, que dá muita confusão. Então, quando vocês tiverem uma panela de pressão, olhem a tabela lá e armazenem o ovo de codorna no valor da carne de frango, tá? No mesmo tempo.
A receita do ovo de codorna está na live de ovos, de como armazenar ovos. A receita de como, dos ingredientes que você coloca para poder pasteurizar. Lembre-se que no caso do ovo de codorna, ele vai uma receita temperada. Então vai acentuar. Não coloquem temperos frescos, tá? O tempero fresco, depois de cozido, ele muda completamente o sabor, tá bom? É tanto que o coentro ele tem um cheiro bem desagradável quando ele é cru. E quando você coloca ele no calor, a última coisa que você coloca numa receita é o coentro. Se você souber trabalhar com coentro. E ele vai soltar um aroma diferente do cheiro que a gente sente quando ele está fresco. E aí é que você sente o sabor gostoso do coentro. Antes, se você ficar cheirando o coentro antes, você não consegue colocar ele na comida. Muitas pessoas confundem isso, não sabem usar o coentro por causa disso. Então, não usem coentro nem salsinha se você for pasteurizar o ovinho de codorna, tá? Mesmo que você goste. Agora, se você for consumir na mesma semana, pode usar que fica saboroso para quem gosta, tá? Ou o coentro ou a salsinha. Quanto aos vegetais, os vegetais na live, na apostila tem a quantidade de vinagre e de água para proporção de cada tipo de vegetal. Chuchu, cenoura e por aí afora. Picles, pepino, né? E por aí afora. Então, usem o valor de quantidade que está na apostila. Você pode diminuir um pouco o vinagre. A quantidade que tem lá não é necessária, porque vai ficar bem azedinho, só para quem gosta bem azedinho. Mas você vai se adaptando. Uma irmã, enquanto eu estava dando os treinamentos de live, ela foi fazendo o armazenamento dela. Então ela me ligava e ela fez um monte de pergunta bem bacana. E uma das perguntas bacanas que ela fez foi... não é que ela pergunta, depois que ela tinha feito tudo e armazenado, ela me mandou as fotos. Eu vi que ela tinha feito armazenamento de frutas frescas. Se não me falha a memória, tinha abacaxi, tinha a uva e tinha, se não estou enganada, a maçã. Eu não estou lembrando bem agora. Mas vou citar a diferença dessas frutas. A abacaxi é bem ácida, a maçã é menos, bem menos. E a uva é também bem menos. Tem acidez, mas é bem menos. Só que comparando a uva com o abacaxi, elas podem trabalhar juntas na mesma conserva, tá? Que aí eu preciso colocar na pasteurização. A maçã não vai para pasteurização. A maçã, ela não é uma fruta ácida o suficiente para precisar de pasteurização. Ela vai cozinhar, que é uma coisa que eu citei no vídeo da pasteurização. Ela vai cozinhar a borda só fazendo o banho-maria. Imagine se colocar na pasteurização. Então, a minha dica é que todas as frutas que sejam ácidas, se você quer armazenar com colorido, armazenem elas juntas. Se quer armazenar, armazene uma de cada vez. Mas essa irmã, ela fez vários vidros. Daí eu falei, faz o seguinte, como é a sua primeira vez armazenando frutas, e você fez bastante vidros, foi mais do que ela imaginava até que ia dar como resultado final. Coloca datas de validade diferentes nele e vai abrindo na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, deixa cada um ficar um tempo armazenado. Um fica uma semana armazenado, o outro 2, o outro 3. Se tiver 20 vidros aí, até completar 3, 4 meses, o último vai estar com 4, 5 meses de armazenamento. O gosto de cada um deles é diferente. Mas vai ter um gosto que a família vai se adaptar melhor. Vai ter um sabor, e eu falei para ela, deixa um que fique 1 ano, para ela ver a diferença de sabor na fruta. E aí descobrir qual é o tempo que a família mais gosta quando você armazena a fruta. Dá para armazenar por mais tempo? Dá, mas é o que eu falo para vocês, as propriedades da fruta vão diminuir na fruta e vão passar para o líquido. E às vezes até perde propriedade do líquido. Então, o ideal não é armazenar por muito tempo. Não vai estragar, gente, só vai perder propriedades. Dá para se alimentar, não vai estar com gosto tão ruim, não vai ter gosto ruim, vai ter um gosto bom, só que ele vai estar com menos propriedades. Então, o ideal é 1 ano para frutas, tá? No caso da maçã que eu citei na live, é armazenamento com casca, tá? Tá falhando muito a cabeça hoje. Com casca. O armazenamento da maçã é com casca. Do pêssego, eu já aconselho a fazer sem a casca, tá? E o pêssego, embora ele não pareça que tem acidez, eu aconselho a jogar ele na pasteurização, porque ele não tem problema igual a maçã, de estar cozido. O pêssego cozido é mais gostoso do que o pêssego cru.
A maçã você precisa que ela esteja crua, tá? Então é essa a lógica no caso das frutas. Dos vegetais, não coloquem hortaliças, porque hortaliça a ideia é fazer uma horta. Alface, repolho não serve, tá? Repolho pode fazer. Deixa eu pensar, até o chucrute é feito de repolho. Deixa eu pensar, alface, aquelas folhinhas, agrião, esse tipo de folha, não dá para fazer pasteurização, você tem que fazer uma hortinha. Mas os vegetais como cenoura, cebola, chuchu, esses nessa linha, você pode tranquilo fazer com a técnica do vinagre, tá? Lembrem até o truque, acidez, sempre tem que ter uma acidez, que é o conservante natural que a gente vai pôr. A gente não vai comprar um conservante lá, como eu faço para algumas receitas de bolo, que eu preciso que o bolo dure 3 dias, porque eu levo 2 dias confeitando, ele é muito grande, muito artesanal e tal, é cheio de visual, porque ele é em 3D, então eu preciso que ele dure. Então eu coloco conservante no açúcar, na pasta americana, tá? Então, não coloco na massa. Se eu tiver uma geladeira, eu mantenho ele gelado, mas a pasta americana que vai segurar tudo isso, eu coloco um conservante. Não é um conservante desse, tá? Que é o conservante industrializado, é um conservante natural. Limão, tomate, o açúcar e a pectina, tá? São os que vão ajudar a conservar. Cada um para cada coisa que está descrito lá na live. Eu já vou dar uma olhada nas perguntas, tá? Só deixa eu dar uma passada nas perguntas que eu já tinha aqui, nas coisas que eu esqueci. O milho. Tem pessoas que têm plantação de milho, que tá todo mundo vendo essa live. Depois que ela fica disponível, o acesso é para qualquer tipo de pessoa. Então, se a pessoa, para mim, eu não tenho como plantar milho aqui na minha, é tudo calçada na minha casa. Então, eu posso fazer uma horta em potinhos, em botijas, em baldes, mas eu não tenho como plantar milho. Se eu plantar um milho no balde, vai nascer um pé só. Então, não preciso armazenar milho. Para mim é muito mais viável o custo-benefício de comprar uma latinha de milho armazenada já. A latinha de milho já é a técnica da pasteurização. Entenderam a jogada? Então, avaliem sempre o custo-benefício. Se você tem plantação, é claro que é viável você fazer a pasteurização de milho, tá? Mas não se esqueçam que tem que ser bem feita. E eu não olhei lá na apostila, porque eu não estou lembrando agora, se ele está como pasteurização ou como banho-maria. Eu acredito que ele esteja como pasteurização, porque ele fermenta, então ele tem que ser pasteurizado, tá? E eu ainda deixo um pouquinho a mais quando eu preciso pasteurizar milho, por causa dessa fermentação, tá ok? E acrescentem sim um pouco de sal, porque o milho ele é adocicado, ele solta o amido, um pouco do amido e um pouco do açúcar dele. Existe glicose de milho, para vocês terem uma ideia do quanto de açúcar tem no milho. Então significa que ele vai acentuar a glucose dele na hora que for para pasteurização. Então vocês têm que acrescentar o sal. O sal não é um ácido, mas ele é uma base o suficiente para poder conservar. Ele é considerado como um conservante, tá? Salsicha, gente. Salsicha, a gente pensa, mas eu não. Meus filhos gostam de comer a salsicha assim quando chega no pacote, lavar e comer a salsicha sem cozinhar, sem nada. Ela já foi bem cozida e ela tem conservantes que foram colocados nela. Então, se você não colocar nada, nem sal e nem o tomate, o molho de tomate, dá para conservar a salsicha. Assim que você compra o saco grande lá de 3 kg no mercado, separa, ferve elas com bastante água para você poder usar a água para poder cobrir a salsicha no vidro. Mas sempre lembrando que o vidro tem que ser aquele longo, porque tem que sobrar dois dedinhos lá da borda do vidro, 2 dedos livres para trabalhar na pasteurização, tá? A batata no vinagrete é a mesma técnica do ovo de codorna, tá? Lembre que você não precisa deixar a batata derreter na técnica na hora dela cozinhar antes de fazer aquela batata bolinha. Você pode deixá-la um pouquinho al dente, porque na pasteurização ela termina de cozinhar, tá? A não ser que você for fazer para dividir um pouco para o uso, comprou uma saca de batata bolinha e nós vamos fazer um pouco para durar assim, durante a semana vai ficar guardado na geladeira e o resto a gente vai armazenar. Aí você cozinha normal para não perder as que você cozinhou e vai comer durante aquele mês. Aí ela vai ficar um pouquinho mais macia, aqui vai para pasteurização, mas não fica ruim, tá? Mas lembre-se de cozinhar ao ponto de não romper a casca da batatinha, tá? Porque se romper na hora que você for fazer a pasteurização, elas vão rachar no meio. E aí vai ficar muito acentuado o sabor do vinagrete
Eu falei sobre o alumínio, dei uma dica sobre o alumínio, na hora de lavar o alumínio por dentro, você pode arear, mas você deve ferver a água, etc e tal. Mas eu usei a palavra faz mal para o nosso organismo, mas nosso organismo precisa de alumínio. Então, só corrigindo, nós precisamos de todos os minerais, o nosso corpo trabalha com todos os minerais, proteínas, vitaminas, sais, tudo que tem na natureza. Mas nada pode ser em excesso, absolutamente nada. Se você come um exemplo, para você poder entender, come uma fruta ou um legume que seja rico em vitamina A, e você não sai no sol, o excesso da vitamina A, porque para você ter vitamina D, você tem que sair no sol, o sol tem que entrar em contato com a pele, para que essa vitamina A que está no organismo se transforme em vitamina D. E aí divide e separa. O organismo separa automaticamente. Se você não sai no sol, a vitamina A fica em excesso no organismo. E aí prejudica o organismo e causa doenças. Então, tudo na nossa vida, tudo que a gente consome, tem o nosso organismo é uma máquina tão perfeita que ele separa tudo direitinho. Então, o alumínio também é necessário para o organismo, mas não em excesso. Se você cozinha todo santo dia em panela e principalmente aquece a comida na panela de alumínio, que, por exemplo, a pessoa fala que algumas pessoas, antigamente, eu não sei hoje como que funciona, faz muito tempo que eu não vou numa empresa, mas eu trabalhava como vitrinista e eu levava a minha marmitinha de alumínio e colocava naqueles banho-maria que tinha na empresa, que todos os funcionários colocavam sua marmita lá. E a minha era de alumínio. E eu peguei uma gastrite muito aguda. E eu trabalhei eu comi marmita, para ser sincera para vocês, durante uns 6, 7 meses começou a atacar a gastrite. Porque eu aquecia a marmita, ela ficava das 9 da manhã até o meio-dia, às vezes até 1 da tarde, no banho-maria lá, soltando o alumínio na minha comida. E eu só fui descobrir anos depois. Eu fiz um tratamento de 2 anos para curar a gastrite. Então, a gente precisa de alumínio sim, mas não em excesso, tá? Uma vez ou outra que você coma, por isso que eu disse para ferver a panela com água e descartar a água, tá? Que é aquela dica que eu falei no vídeo. Na live de guloseimas, eu esqueci de falar sobre o refrigerante, porque às vezes você quer fazer uma festa para os amigos e alguns refrigerantes eles fazem parte, algumas pessoas nem conseguem comer churrasco, alguma coisa assim, sem o refrigerante, para fazer uma melhor digestão, tá? Então, a minha dica é a seguinte: como eu armazenei, na época que eu armazenei para as festas de aniversário dos meus filhos, eu armazenei refrigerante, a validade que vem na garrafa é uma média de 1 a 3 meses, dependendo da empresa. É claro que as empresas, é aquela história de sempre, a empresa que investe mais, que tem mais nome, ela investe mais, ela tem mais durabilidade. Então, se você foi numa festa, fez uma festa, comprou, vamos supor aí, 100 litros de refrigerante, sobraram 20 litros, 20 não, assim, 20 garrafas, 40 litros de refrigerante sobraram. E você tinha colocado todos os refrigerantes num freezer. Então, aqueles lá você tem que colocar para o uso. A validade deles é exatamente a validade dos 3 meses que está na garrafa, porque você colocou para gelar todos eles e depois você vai ter que tirar eles desse choque. Vai voltar para a realidade de novo, para a temperatura ambiente. Não serve para armazenar. Ele realmente perde gás e ele muda o sabor, tá? Se você armazenar. Agora, se você comprou um refrigerante para armazenar, armazene por no máximo 6 meses. É o tempo a mais que dá. Agora, um refrigerante que dura um pouco mais, eu não sei... Eu sei do Guaraná, da marca Antártica, e da Coca-Cola, que eles têm uma vasilhame diferente para venda de retornáveis. Então, a Coca-Cola ela tem um casco bem mais grosso quando é retornável. E significa que esse casco mais grosso, ele guarda o gás e o refrigerante por mais tempo. Então, a validade dele chega até 1 ano. Eu nunca guardei por 1 ano, eu guardei para 9 meses sempre, eu fazia rodízio. Mas chega sim até 1 ano. Embora no casco esteja escrito 3 meses, tá, de validade. Então, se você quer armazenar refrigerante, compre o casco retornável, que ele é mais grosso. Então, vai ser mais fácil de armazenar. Mas não deixe passar de 1 ano, tá? E se você abrir e viu que a cor mudou, ou que o sabor está um pouquinho diferente, só prove e vê se está um pouquinho diferente, descarta. Não vai tomar os litros lá, tá?
A Guaraná Antártica tem garrafa de vidro. Garrafa de vidro conserva com muito mais facilidade o gás e o teor e o sabor do líquido que está dentro, do refrigerante. Então, se for armazenar Guaraná, armazene em garrafa de vidro, que também é uma garrafa retornável, tá? Normalmente, eu não sei. Agora, essas são as dicas que eu tenho para vocês a nível de guloseimas, tá? Que eu não tinha falado na live de guloseimas, que eu esqueci. Depois eu verifiquei a live e vi que estava faltando. A feijoada que eu falei que ia estar no vídeo, eu falei que ia estar no vídeo. Depois eu decidi tirar do vídeo a feijoada. Então eu tenho outros grupos, um grupo de gastronomia, um grupo de bolos, um grupo de artesanato. Então eu vou colocar no grupo de bolos ou no grupo de... A de guloseimas eu vou colocar no grupo de bolos. Tudo que eu fizer de guloseimas. E a da feijoada eu vou colocar no grupo da gastronomia, tá? Porque são técnicas que eu ensinei da feijoada. Eu não fiz a feijoada inteira para mostrar para vocês. Eu mostrei as 3 técnicas mais importantes. Uma é limpar a carne, o outro é o tipo de gordura que você coloca, tá? E como você corta para a proporção de tempo que você vai cozinhar a feijoada, tá bom? O tamanho e tudo mais. Então é isso que eu vou postar lá. A técnica de como fazer, não a feijoada pronta. Isso aí vocês sabem fazer. Só enfiar tudo dentro, na opinião de vocês, de quem já fez, né? Para quem gosta gordurosa, coloca todos os tipos de carne. Mas na que eu fiz, eu coloquei só 3 tipos de carne e as menos gordurosas possível. Eu ainda ensinei como limpar as carnes. E como tirar o sal, dessalgar as carnes que eram salgadas. Acho que eu falei tudo que eu preciso, se eu pulei alguma coisa. O charque. A carne de sol, o charque, eles são preparados com isso. É uma live que eu não vou dar e eu não dei para trás. E eu não dei no grupo também antigamente. Todas as carnes que elas são usadas sal para deixar ela mais seca, elas se conservam por natureza no próprio sal. Então, só lembrar que vocês não devem colocar num vasilhame completamente fechado. Por exemplo, pegar um pedaço de chá e colocar num vidro de conserva que tem aquele lacre de... O vidro com tampa de metal que tem o lacre de borracha dentro. Esse vai soltar água e aí vai contaminar a sua carne. Então, o ideal é não armazenar. Coloque num pote que não tenha vedação 100%. Ele tem uma tampa, mas ele não vede 100%, que dê para entrar ar e sair. Existem vários potes assim. A gente sabe disso. Aí esse pote é o ideal, que daí não vai entrar insetos e bichos, que o sal já ajuda a evitar isso. E insetos grandes, bichos grandes. E ao mesmo tempo não vai soltar uma água do sal, tá ok? Que era uma das dicas que eu precisava falar para vocês, que eu tinha separado. Com relação... Agora, a pasteurização ainda talvez tenham mais perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui no computador para ver se o pessoal escreveu alguma pergunta. Eu sei que tá lagando, porque tá lagando pra caramba aqui. Tá ficando... travando o vídeo de vez em quando. Eu espero que vocês tenham conseguido ver. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar. Comentários. Bom, boa tarde, Camila. A Camila é uma das que não perde, né? A Cristina de Souza. Eu amo coentro também. É verdade. É o norte do país. Eu sou do Paraná, tá? Eu aprendi a comer coentro com meu marido. Porque eu detestava o cheiro. Tinha terror. E com gastrite, gente. Na época que eu era novinha, eu tinha gastrite. Era terrível. Mas depois eu aprendi não só a trabalhar com coentro, sabia a quantidade certa, quanto aprendi a não ficar namorando o cheiro dele enquanto estou preparando a comida. Os links dos grupos, é verdade, eu não disponibilizei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o link dos grupos no meu Facebook pessoal, porque eu acho que a maioria aqui está como meu amigo. Se tiver alguém que não é meu amigo, é só solicitar amizade que eu clico. Gente, eu só dou uma olhada antes, porque teve uma semana que eu fiz muita live, e a live estava no YouTube. E aí aconteceu que eu tive que dar uma stalkeada na conta de algumas pessoas para ver se eu tinha amigos em comuns, para ver se as pessoas eram conhecidas. Porque o Facebook, ele tem um programa e ele joga como se a pessoa tivesse pedido amizade para vocês. E aí você pensa que pediu e na verdade não é real, tá? São pessoas que criaram contas falsas ali. Então, para identificar isso, eu tive que dar uma olhada nas contas. Então, eu dou uma olhada antes, mas na maioria das vezes eu aceito sim. 98% eu aceito sim, tá?
Então é só entrar e aí vocês veem no meu Facebook pessoal o link dos grupos. Mas se procurar, todos os que estão públicos tem rádio na frente. O mesmo rádio de armazenamento é meu apelido desde a infância, que me salvou em muitas vezes, muitas situações de depressão. Então eu coloquei rádio em todos os grupos, a palavra rádio na frente, é fácil de achar. Mas eu vou disponibilizar sim. Bom, não vi perguntas, não sei se está aparecendo tudo aqui para mim, deixa eu ver se consigo abrir aqui no outro. Porque da outra vez eu olhei as perguntas aqui, tinha 10 perguntas, depois quando eu fui olhar tinha mais de 30. E aí eu não consegui responder todas na hora. Vamos ver se abre aqui. Eu vou fazer diferente, eu vou abrir a conta de alguém da família, que daí eu consigo ver o Facebook que vocês estão vendo. Vamos lá. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu só configurar aqui para